Olá, amigos e amigas. Que Deus o abençoe a todos os que a buscam nesse mundo. Mas, amigo, o tema é as primeiras igrejas que foram levantadas depois da morte de Cristo. Então, amigos, todo mundo sabe que depois de sua morte, ou seja, nos anos 70, depois de sua morte, Jerusalém foi destruída e também o templo pelo general Tito com suas tropas. General Tito era filho de Vespasiano, imperador egípcio. Veja, amigos, que depois da morte de Cristo, o povo de Deus, ou seja, aqueles que acreditavam em nosso Senhor Jesus, quase foram destruídos de sobre a terra. Era proibido alguém falar do Evangelho de Cristo ou em Cristo Jesus, principalmente nas palavras de Deus. Então, amigo, depois da morte de Cristo, era proibido os cristãos falar do Evangelho de Cristo. Foi proibido até os anos 313. Então, amigos, a partir dos anos 313, do imperador Constantino, naquela época, deu liberdade de culto aos cristãos. Então, amigo e amigas, então foi criada a primeira igreja, criada pelo homem. E o nome da igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, que está até os dias de hoje. Veja, amigos e amigas, a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas criadas pelos homens, todas que existem sobre a terra. Então, a igreja verdadeira, que é Cristo, ficou esquecida por um bom tempo. Veja, amigos, que a Igreja Católica reinou desde os anos 313 depois de Cristo até os anos 1517, quando Martinho Lutero saiu da Igreja Católica para fundar a Igreja Luterana, ou seja, a Igreja Luterana é a segunda igreja fundada pelo homem na Alemanha. Então, amigos e amigas, a Igreja Católica é a primeira criada pelos homens. Por isso, ela é a mãe de todas as igrejas criadas pelos homens. E também a Igreja Católica é idólatra e de diversos costumes ou tradições e regras, ao contrário das Escrituras de nosso Deus. Então, uma igreja assassina, e também é uma igreja assassina. Veja que desde a sua criação matou milhares de pessoas como escravos e também pessoas humildes, e por aí vai. Veja, amigos e amigas, estamos falando sobre isso porque é a verdade. Se você quiser conferir isto, está registrado em livros, e você quiser fazer uma pesquisa, pesquise também nas redes sociais, pois também elas te declararão a verdade sobre este tema. Então, amigos e amigas, no século V, ou seja, 500 anos depois de Cristo, a Igreja Católica se aliou com os bárbaros. E vocês sabem que eles têm esse nome, bárbaros, porque eles eram bárbaros mesmo.
pois matavam pessoas inocentes, destruíam qualquer que o contrariassem e cometiam diversas barbaridades. Por isso tem um nome, se chamam de bárbaros. Então, amigos e amigas, desse tempo, de 500 anos depois de nosso Senhor Jesus, a Igreja Católica reinava tranquila, fazendo diversas atrocidades. Veja, amigos e amigas, o Papa Nicolau, veja que Nicolau foi o quinto Papa. Esse Papa Nicolau V foi um dos papas mais assassinos, matou milhares e milhares de judeus, e também negros, e índios, e pagãos. E ele concedeu a Portugal o direito de continuar o comércio de escravo, pois não ia contra os seus patrimônios, pois também tinham escravos em suas fazendas, espalhadas pelo mundo inteiro, pois em suas fazendas que torturavam, matavam as pessoas inocentes, escravos, torturavam, obrigavam a seguir esta religião diabólica e faziam diversas barbaridades. Amigos e amigas, vejam que essa instituição, ou Igreja Católica, como conhecemos ou chamamos, eles dizem que são de Deus, ou Igreja de Deus. Vejam que essa instituição, ou Igreja Católica, como chamam, durou as suas barbaridades até em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabela aboliu a escravatura. Então, amigos e amigas, podemos acreditar em uma instituição ou igreja como esta? Então, amigo, por isso insistimos que todas as igrejas criadas pelos homens são falsas. Não é de Deus. Então, depois dessas primeiras igrejas criadas pelo ser humano, foi criada milhares e milhares de igrejas falsas no mundo, como podemos ver em nossos dias, ou seja, em nosso tempo em que vivemos neste mundo. Mas, meus amigos, neste tempo em que vivemos, mas é muito pior. E você sabe por quê? Nós não somos obrigados a seguir estas religiões, mas ficamos na obrigação de seguir uma dessas milhares que existem na Terra, por causa de suas pregações mentirosas, enganando com a prosperidade, e da prosperidade vem a obrigação de você dar o dízimo e também ofertar e cumprir com suas regras mentirosas, e por aí vai. Então, amigos, inventam grupos de pessoas que creem em homens como Martinho Lutero, que criou a Igreja Luterana, e também um homem que seu nome era João Calvino, e que criou a fé reformada, uma doutrina chamada de calvinismo, e também o arminiano. E o arminiano tem a sua base nas escrituras sagradas. Dizem os falsos pastores que
os arminianos são pai da igreja. Então, isso é para vocês verem quem são esses arminianos. O pai verdadeiro da igreja verdadeira é Deus. Então, amigos, isso os falsos pastores e as falsas igrejas criaram para confundir o povo, para desviar o povo de Jesus, que é a verdadeira igreja de Deus, e também de suas palavras, que também é o Filho de Deus. Então, vamos ficar por aqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.